Olá, muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional da equipe Master Juris e hoje nós vamos iniciar o nosso curso, é um curso completo, onde eu vou trazer aí essa parte introdutória de conceitos do direito constitucional em si, né, de conceito de Constituição, classificação de Constituição, que mais? A parte até introdutória de supremacia constitucional, cláusulas pétreas. Então, nosso foco é justamente não só ficar naquele sistema maçante de teoria, mas também mesclar com os exercícios. Eu vou explicar um pouquinho, jogo exercício. Explico mais um pouco, jogo exercício. Tudo bem? Então, esse vai ser o nosso curso, essa será a nossa proposta. Vamos, então, focar aqui na tela. Qualquer probleminha, você pode mandar um e-mail para mim. É importante, antes de iniciar o curso, fazer uma indicação bibliográfica. Então, nessa indicação bibliográfica, nós temos o livro do professor Pedro Leza, Direito Constitucional Esquematizado. Deve ter uma versão aí 2016. Eu não lembro se é realmente a 20ª edição, depois dei uma confirmada. Mas o mais importante é verificar se é 2016. Tem também, esse livro é um livro mais completo, né? Um livro que, na verdade, para quem já tem uma boa noção de direito constitucional, é um livro que atende aí muitos alunos, principalmente aqueles que estão no nível mais avançado. Agora, você que está iniciando, é importante destacar o direito constitucional, recomendo no caso, né? O direito constitucional descomplicado, dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paula, editora Método, 2016, não sei se é realmente a 13ª edição, ok? E, obviamente, trabalhar com uma Constituição atualizada. Então, pode vir aqui comigo. Para ser muito sincero, quando se fala ali em Constituição, indicar uma Constituição para comprar, você não necessariamente precisa aí comprar uma Constituição. Basta você entrar no site do Planalto, na verdade, digite lá no Google Constituição Federal. Salvo engano, o primeiro link é o site do Planalto. Aí você clica e ali você tem uma Constituição atualizada. Existe também um outro suporte que o Supremo Tribunal Federal ele concede aí a todos que estão, que na verdade são operadores do direito, que estão estudando o direito constitucional em si, que é a Constituição interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. Lá no site do STF, você tem lá um link que é jurisprudência e tem lá Constituição e Supremo. Você tem as normas constitucionais e tem as decisões do STF que são compatíveis com aquelas normas constitucionais. Tudo bem? Então vamos voltar para a tela e eu vou iniciar o estudo do direito constitucional apresentando o ordenamento jurídico. Então, ordenamento jurídico, conjunto de leis, de normas que se encontram dentro do nosso território. E nossa Constituição Federal se encontra no ápice do ordenamento jurídico e o próprio Supremo Tribunal Federal destaca que há uma relação de compatibilidade vertical. Então, o que significa essa relação de compatibilidade vertical? Significa que todas as normas que estão abaixo da Constituição devem ser compatíveis com a própria Constituição. Qualquer tipo de incompatibilidade, qualquer vício dentro aí do aspecto constitucional, haverá ações de controle de constitucionalidade, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Então, muito importante, a relação de compatibilidade vertical é aquela que vai designar a própria Constituição Federal no topo da pirâmide, representando a hierarquia máxima, a referência de criação de todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. No nosso material, o material completo, você vai receber esse material que eu estou apresentando para você. Alguns pontos eu deixo para leitura, como por exemplo, na tela, por favor, eu tenho aqui, ó, relação de compatibilidade vertical. Então, você tem aí, ó, relação de compatibilidade vertical, falando do estudo, né, da relação de compatibilidade, que é do Supremo Tribunal Federal, isso aqui é para leitura, ok? E agora vamos avançar um pouquinho, só falar aqui do neoconstitucionalismo. Então, pode vir aqui comigo, analisando o neoconstitucionalismo. A Constituição Federal se encontra no epicentro axiológico do nosso ordenamento. Então, naquela visão de Hans Kelsen, aquela pirâmide que eu mostrei para você, é chamada pirâmide de Kelsen. Na visão de Kelsen, a Constituição está no topo da pirâmide, representando a hierarquia máxima. Numa visão do neoconstitucionalismo,
Você tem essa relevância da Constituição Federal? Sim, mas dentro de um epicentro axiológico do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, hoje em dia, há uma filtragem constitucional de todas as ações, seja do poder público, seja da iniciativa privada e do poder público na criação de leis, no âmbito dos julgados, ou seja, na atuação do poder judiciário e também na atuação do poder executivo. A Constituição Federal estando no epicentro, sendo um filtro constitucional, como diz o professor Canotilho, como diz o professor José Afonso da Silva, ela vai regulamentar com um certo cuidado, de uma forma mais clínica, todas as ações do Estado e também todas as ações entre particulares. Então vamos ao esquema na nossa tela, por favor. Eu tenho aqui o neoconstitucionalismo, a Constituição no epicentro axiológico do ordenamento, tendo aí, a partir dela, o direito público, o direito privado, o efeito irradiante que ela destaca. O professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, destaca o seguinte: para Barroso, o que marca o estágio atual é justamente a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde passa a atuar como o filtro axiológico pelo qual se deve ler, por exemplo, no caso deveria ter que, por exemplo, o direito civil. Então, o direito civil, pode vir aqui comigo, é um direito vinculado à iniciativa privada, então ele faz parte do ramo direito privado, e não é por ter aí uma direção no direito privado que vai se desconsiderar a Constituição Federal. Então, mesmo nas relações da iniciativa privada, é por isso que existe a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, por exemplo, você tem aí uma relevância maior da nossa Constituição. Tudo certo? Vamos avançar no nosso material. Eu tenho aqui o breve histórico das Constituições. É importante aqui entender um pouquinho a história das nossas Constituições. A primeira Constituição é a Constituição de 1824, é a Constituição do Império. Então, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro levantou a espada e disse: independência ou morte. Isso foi em 1822. Ao se tornar independente, o Brasil ao se tornar independente, Dom Pedro I, seguindo a evolução dos países da Europa, decidiu-se que haveria necessidade de criar uma nova Constituição. Criou-se a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, uma Constituição que era vinculada na época, né, ao catolicismo. Então, em 1824, o Brasil não era um país laico. Laico ou leigo ou não confessional, como destaca o professor Pedro Lenz. Então, são sinônimos. Um país laico, um país leigo ou não confessional é aquele país que não está vinculado a nenhuma religião. Tudo bem? O Brasil, em 1824, a Constituição de 1824, destacava que o Brasil era um país católico. Na verdade, foi a única Constituição que vinculava a religião oficial, o catolicismo. Depois da própria Constituição de 1824, nós tivemos a Constituição de 1891. Então, na tela, por favor. Constituição de 1891. Está lá, a primeira Constituição republicana. Foi essa Constituição que destacou-se ali a introdução do habeas corpus. O habeas corpus foi inserido na Constituição brasileira de 1891. Isso já foi tema de prova. Depois nós temos a Constituição de 1934. Tá, a Constituição de 1934, depois a Constituição de 1937. Vamos lá? 37, a Constituição do Estado Novo. Depois nós tivemos a Constituição de 1946, estamos lá, 46, Constituição de 46. Depois a de 67, no auge aí da ditadura. E aí tivemos uma emenda constitucional em 69, que alguns doutrinadores discutem se é uma nova Constituição ou se é apenas uma emenda constitucional. Então você tem aqui, 69. Alguns doutrinadores consideram como uma nova Constituição a emenda número 1, outorgada pela Junta Militar. E depois nós temos a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, uma Constituição cidadã. Tudo bem?
Esse breve histórico, ele é importante justamente porque quando se estuda classificações das constituições, quanto à sua origem, uma constituição pode ser promulgada ou pode ser outorgada. Promulgada com a participação popular, outorgada quando ela é imposta. E aí, nesse caso específico, algumas bancas direcionam as perguntas, né, em relação a essas constituições, questionando qual é outorgada, qual é promulgada. Então, eu vou passar um macete aqui para vocês, vou explicar tudo de forma detalhada. Então, no material para você analisar, eu tenho o seguinte, olha só, aqui, eu vou mostrar depois bonitinho, mas olha só, aqui na Constituição de 1934, da 1934 para frente, eu tenho um macete, ok? Qual é o macete? Olha só, quando se fala em promulgada, promulgada inicia com a letra P. P lembra da palavra par, de número par. Então, onde for número par, a partir de 1934, aqui essas duas são exceções, as duas iniciais são exceções, mas a partir de 1934 em diante, toda a Constituição que que for finalizada, né, por um número par, é uma Constituição promulgada. Então, essa é promulgada, a de 1946 promulgada, a de 1988 promulgada. E as Constituições que finalizam com o número ímpar são outorgadas. Então, outorgada, outorgada, outorgada. As exceções estão aqui, ó. Essas aqui invertem. Iniciou com par, foi outorgada. Finalizou com o número ímpar, ela foi promulgada. Só essas duas que são exceções. O resto tudo bonitinho aqui, ó, de acordo com a referência. Par, promulgada. Par, promulgada. Par, promulgada. Ok? Vou melhorar aqui para vocês, olha lá. Isso aqui é um outro macete. Espera aí, aqui, melhorou. Constituições promulgadas, números pares, 88, 46, 1934. Com exceção da de 1891. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? Ó? Essas duas aqui são as exceções. Então, estamos aqui nas Constituições promulgadas. Constituições outorgadas, números ímpares. Com exceção da primeira. Então, você tem 1969, 1967, 1937, 1824. A única exceção. Ok? Essa é uma forma de memorização. Tem gente que gosta de relacionar todas as constituições, como já decorou quais são as 8 constituições. A pessoa gosta de brincar assim, ó, OP, POPO, no caso, né? PO, OP. Então, coloca-se que o O, outorgada, P, promulgada, P, promulgada, O, outorgada, P, promulgada, O, outorgada, outorgada, promulgada. Isso aqui foi uma dica até de um aluno, que eu coloquei até para complementar o material, porque quando se fala em técnica de memorização, de métodos mnemônicos, eu particularmente já fiz um curso em São Paulo, e o professor comentou, a melhor técnica é aquela que você identifica de acordo com a sua realidade. Então tem gente que gosta aqui do OP, POPO, OP, tem gente que gosta lá da questão de colocar as duas primeiras constituições como exceção, e as demais que finalizarem com um par, com o número par, são promulgadas, e as que finalizarem com o número ímpar, são outorgadas. Ok? Podemos prosseguir? Vamos prosseguir no nosso material. Eu tenho aqui uma questão de prova interessantíssima. E essa questão de prova interessante, até peço desculpa que eu esqueci de comentar ela, envolve o seguinte. Na Constituição de 1824, primeira Constituição, existiam 4 poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. E isso foi questionado em prova. Analise aqui comigo na tela. Vamos lá. Analise o texto abaixo. A primeira Constituição brasileira foi por Dom Pedro I em 1824. Foi o quê? Outorgada, né? Por Dom Pedro em 1824, primeira Constituição. Entre outras normas, estabelecia o regime seria monárquico e constitucional.
e a existência de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e tem um poder moderador. Então vamos procurar aqui nos espaços, assinar a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas. Aí você tem a letra A, Constituição é escrita. Esse conceito aqui é de Constituição escrita? Não, de outorgada. Então, escrita ou outorgada? Opa, outorgada. E o 4º poder lá é o mediador ou é o moderador? É o moderador. Então, você tem aqui como resposta, vou marcar aqui para vocês, a letra C de casa. Tudo bem? Tá tranquilo. Vamos lá? Avaliando. A Constituição, a estrutura da Constituição Federal. A nossa Constituição, ela é dividida em 3 partes, em 3 fatias. Para que você possa se moldar aí a nova estrutura de um direito constitucional, é importante eliminar alguns paradigmas, como, por exemplo, dentro da Constituição existem leis? Não. Dentro da Constituição existem tratados internacionais? Não. O que acontece é o seguinte: a Constituição pode citar a dependência de uma lei. A Constituição pode citar um tratado internacional, mas o conteúdo do tratado internacional jamais está na Constituição. O conteúdo de uma lei jamais estará na Constituição. A Constituição cita a dependência da lei, cita o tratado, mas o conteúdo dessas espécies normativas não se encontram na Constituição. Então, dentro da Constituição Federal só existem normas constitucionais. Isso é importante. E aí vamos lá. Se eu fatiar a Constituição em 3 partes, nós temos Constituição separada em 3 partes com conteúdo de normas constitucionais. Então, quais são as 3 subdivisões da Constituição? Preâmbulo, corpo constitucional e nós temos o ADCT. ADCT significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Bom, se for analisar o preâmbulo, há uma divergência. É o único que tem divergência doutrinária. E apesar de ter uma divergência doutrinária, as bancas seguem a corrente majoritária em relação ao preâmbulo, dizendo o seguinte: o preâmbulo é apenas uma carta de intenções, não é uma norma constitucional propriamente dita, porque o preâmbulo é a mera carta de apresentação da própria Constituição Federal. Você já leu o preâmbulo? Importante ler o preâmbulo, até porque já foi tema de questão de prova. Então analise aqui na tela comigo, por favor. Eu tenho, está lá, a Constituição dividida em 3 partes, preâmbulo, corpo e ADCT. O preâmbulo, apesar de não ser pacífico, consideramos que o preâmbulo não tem força normativa, é só uma carta de intenções. E aí eu tenho aqui o preâmbulo, vamos lá, preâmbulo da Constituição de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, é importante você dar um pause, ler novamente o preâmbulo, porque nós temos questões de prova. Questão número 2. A Assembleia Nacional Constituinte instituiu, de acordo com o preâmbulo da Constituição Federal, um Estado democrático destinado a assegurar. Então, vamos ver quais são as citações que tem ali no preâmbulo. A promoção da integração ao mercado de trabalho, a assistência social. Letra A, promoção da integração ao mercado de trabalho. Isso é citado no preâmbulo? Não. B, a assistência social e a descentralização político-administrativa. Isso é citado no preâmbulo? Não. C, a liberdade,
o bem-estar, o desenvolvimento e a segurança. Letra C é citado no preâmbulo? É citada no preâmbulo? Sim. Então, nós temos como resposta a letra C. Ok? Tudo certo? Vamos lá, letra D. Que a fauna e a flora tenham sua função ecológica ampliada? Não. É que o casamento religioso tem efeito civil, independentemente de lei. A letra E também está fora. Então, nós temos como resposta a letra C. E aí avançamos e voltamos aqui. Então, nós vimos que o preâmbulo não tem força normativa cogente, ou seja, é só uma carta de intenções. Aí vamos lá. O que acontece é o seguinte. Matamos o preâmbulo. O corpo constitucional é formado por normas constitucionais? Sim. Então, o corpo constitucional tem 250 artigos. 250 artigos que estão completos são auto-aplicáveis? Não. Alguns dependem até de regulamentação. Perfeito. E, às vezes, a regulamentação pode estar na própria Constituição Federal. Como assim? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo é a licença maternidade? Entendi o que você falou. 120 dias. Não se mensura em meses, hein? Pelo amor de Deus. 120 dias. Isso está na Constituição Federal. Bom, os setores públicos e a iniciativa privada que aderiram a um programa chamado Empresa Cidadã, essas pessoas, né, as mães em si, terão direito à licença maternidade de 180 dias. Mas a previsão constitucional é de 120 dias. E aí eu te pergunto, quanto tempo é a licença paternidade? Aí você fala 5 dias. Mas olha só que interessante. No corpo constitucional está escrito licença paternidade nos termos da lei. Só que essa lei até hoje não foi criada. E aí tem uma outra parte da Constituição chamada de ADCT. E o ADCT são normas que regulam a aplicação, normas constitucionais, que regulam a aplicação do corpo constitucional. E lá no ADCT está escrito assim, enquanto não for definida a lei da licença paternidade, esta será de 5 dias. Porém, os órgãos públicos e os setores da iniciativa privada que aderirem ao programa Empresa Cidadã, a licença paternidade será de 20 dias. Alteração recente. Então, só para que você possa entender a dinâmica do ADCT. Joga na tela para mim, por favor. Eu tenho, então, que o ADCT é considerado ato das disposições constitucionais transitórias. São 96 artigos, na verdade até 100. São 100, aqui está até errado, são 100 artigos. São normas que regulam a aplicação das próprias regras constitucionais. Vou falar da aposentadoria compulsória, que muita gente erra isso. Então vamos lá, olha que interessante. Qual é o tempo da aposentadoria compulsória? O tempo da aposentadoria compulsória, com que idade, né? É a aposentadoria compulsória? Alguns devem estar respondendo. Ah, professor, 75 anos de idade. Calma lá, vamos com calma. Aposentadoria compulsória, em regra, será aos 70 anos de idade. 70 anos. Ok. Mas a aposentadoria compulsória poderá ser aos 75 anos de idade, dependendo de lei complementar para alguns cargos. Essa lei complementar, ela não foi criada, até porque essa norma era recente. Foi a Emenda Constitucional 88, chamada de PEC da Bengala. Então, a lei complementar não foi criada. Não muito satisfeito, o que o legislador constituinte disse? Foi o seguinte, olha, enquanto não for criada essa lei complementar, que regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, para alguns cargos, o próprio ADCT trouxe o seguinte, não criando a lei complementar, pelo menos a aposentadoria compulsória dos ministros do STF, dos ministros dos tribunais superiores e dos ministros do TCU será aos 75 anos de idade. Quer conferir comigo? Vamos na tela então, por favor. Eu tenho aqui o corpo constitucional, artigo 40, inciso 2º.
Então, fala da aposentadoria compulsória, então, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade e aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar, ok? Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2º, do parágrafo 1º, do artigo 40 da Constituição, os ministros do STF, dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União, aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Então, você tem aqui, emenda constitucional 88, você tem aqui o ADCT que regulamenta disposições do corpo constitucional. Então, o nosso curso é um curso completo, onde você vai entender de uma forma clínica cada ponto específico dentro do estudo do direito constitucional. Claro, pontos específicos que são cobrados em concurso público. Aqui não é um curso de pós-graduação, nem um curso a nível universitário. É um curso focado para concursos públicos. E aí, analisando aqui na nossa tela, eu quero te fazer até uma pergunta antes de ir para a tela. Como a nossa Constituição ela é alterada? A nossa Constituição pode ser alterada, aí você está citando aí, gritando aí, emenda constitucional. Pera lá, vamos com calma. Você não está errado, não. Mas vamos com calma. A alteração da nossa Constituição, ela pode ser por um procedimento formal. Esse procedimento formal é um procedimento que pode ser por meio das emendas constitucionais ou por meio das emendas constitucionais de revisão. Então, esse é o procedimento formal. Esse procedimento formal é por meio de uma reforma, que é a criação das emendas constitucionais, ou por meio de uma revisão constitucional, que são as emendas constitucionais de revisão. Tivemos uma só, uma emenda constitucional de revisão, que ocorreu 5 anos após a promulgação da nossa Constituição Federal. Foi uma só e foi a única previsão, a DCT. Agora, o processo formal de reforma são as emendas constitucionais que nós estamos acostumados. Nós estamos aí acostumados com as emendas constitucionais. Ok, essa é uma metodologia para se alterar a Constituição. Qual é a outra metodologia para se alterar uma Constituição? Nós temos o procedimento informal, que é o procedimento interpretativo, que é por meio da mutação constitucional, que em tese é feita pelo Supremo Tribunal Federal. E a mutação constitucional é uma alteração material do texto constitucional? Não. A própria mutação constitucional é uma alteração a nível interpretativo. Ou seja, a norma continua lá, na própria Constituição, mas a interpretação dela é diametralmente oposta ao que está escrito numa leitura gramatical. Então, exemplo, vamos lá. A Constituição destaca: ninguém será preso por dívida. Artigo 5º, inciso 67. Ninguém será preso por dívida, salvo a do inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia e a do depositário infiel. Será que é possível a prisão civil do depositário infiel? A resposta é não. Hoje em dia, em decorrência da influência do Pacto de San José da Costa Rica, a prisão civil do depositário infiel não é mais admitida. Inclusive, o Supremo criou a súmula vinculante 25, que daqui a pouquinho no nosso material eu vou mostrar para você como ocorreu todo esse procedimento. Mas você tem ideia, tem uma norma que tem uma literalidade que é diametralmente oposta à sua interpretação, ou melhor dizendo, à interpretação do Supremo. A mutação constitucional é isso. Não se faz ali uma alteração material, faz-se uma alteração interpretativa. Tudo certo? Então, eu vou mostrar um quadrinho, vou mostrar também como as bancas gostam de perguntar sobre isso. Então, na tela, por favor, nós temos aí a alteração da Constituição, processo formal, que é por meio da reforma, criação da emenda constitucional, ou um processo formal por meio da revisão constitucional. Pode ser também um processo informal, que é interpretativo, denominado mutação constitucional. Como é que é na prova? É assim: a mutação constitucional
que é um processo formal de alteração da Constituição, está errado. Por quê? Mutação constitucional não faz parte do processo formal. A mutação constitucional faz parte de um processo informal de alteração da Constituição. Outro, a alteração da Constituição por um processo de reforma, denominado de mutação constitucional, está errado. Então você tem que ficar esperto, porque os examinadores ficam alterando essas lacunas aqui, alterando esses espaços, eles ficam trocando. Então memorize esse quadrinho, é muito importante. Vamos aqui analisar o procedimento de alteração formal por meio da reforma e por meio da revisão constitucional. Como funciona esse procedimento de alteração por meio da reforma constitucional? Todo mundo sabe que a nossa Constituição, alterada por emenda, é numa sessão bicameral e tem que ser por 3/5 dos seus membros. Ou seja, a emenda constitucional exige alteração, aprovação no caso, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos seus membros. E a revisão constitucional? A revisão constitucional, que ocorreu 5 anos após a promulgação da Constituição, foi em sessão unicameral e decisão aí por maioria absoluta. Esse quórum foi pedido? Foi pedido em concurso público. Então você tem que tomar um certo cuidado. Avançamos. Aqui eu trago um texto do que seja a mutação constitucional, depois você dá uma lida. E agora entramos no mérito de uma nova questão. Questão número 3, destaca o seguinte: por mutação constitucional, entende-se, letra A inserção de emendas constitucionais do texto da Constituição. E aí, tem a ver mutação constitucional com a inserção de emendas constitucionais? Não tem nada a ver isso, ok? Depois nós temos aí B, a superveniência de uma nova carta política? Não tem nada a ver. Vamos à letra C, a nova interpretação dada à Constituição, atribuindo novos sentidos ao seu texto. Perfeita essa questão. Vamos pegar a caneta e vamos... Perfeita essa questão? Não, perfeita a alternativa, né? Alternativa C. Tudo bem? E letra D, o exercício do poder derivado decorrente. Não tem nada a ver isso. Tudo certo? Vamos avançar. Nós temos aqui uma outra questão para julgar certo ou errado. O preâmbulo da Constituição não faz parte do texto constitucional propriamente dito e não possui valor normativo. E aí? O preâmbulo da Constituição não faz parte do texto constitucional propriamente dito? Perceba você que essa questão utilizou um sentido figurado. Olha, o preâmbulo quis dizer assim: o preâmbulo, por não ter força normativa, não faz parte do texto constitucional propriamente dito. Porque para fazer parte do texto constitucional propriamente dito, tem que gerar a hierarquia. Tudo bem? Então, o preâmbulo não faz parte do texto constitucional propriamente dito. Tudo certo? Tudo certo. Essa questão, ela está correta, porque buscou aquele posicionamento em que o preâmbulo é apenas uma carta de intenções. Então, vamos na tela, por favor? Eu tenho aqui o item para julgar se está certo ou se está errado. Vamos lá, essa questão está certa. Desculpa aí porque eu estou fazendo desenho aqui no mouse. 5. As normas previstas no ato das disposições constitucionais transitórias possuem natureza de norma constitucional, certo? A única dúvida é em relação ao preâmbulo, mas é seguindo o posicionamento majoritário, o preâmbulo não faz parte do texto constitucional propriamente dito. Então, essas duas questões são questões certas. Vamos para a questão 6. O fenômeno de reforma da Constituição, por meio da alteração formal do seu texto, é denominado mutação constitucional. Aí vamos lá, voltando aqui rapidinho. Alteração formal do texto é mutação constitucional. Cadê a mutação constitucional aqui? Não tem. A mutação constitucional é um processo informal. Então, essa questão é uma questão que está errada. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Analisando. Questão errada. Tudo certo. Vamos à questão número 7.
A questão número 7 é a seguinte: denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transmissão da Constituição sem que haja mudança do texto constitucional. Essa é a característica da mutação constitucional? Sim, é a característica da mutação constitucional. Questão certa. Tudo bem? Avançamos e vem uma pergunta fantástica. Por quê? Essa pergunta destaca o seguinte: o que é reversão jurisprudencial ou reação legislativa? Um tema atual, decisão de outubro de 2015, vai despencar em concurso público? Com certeza, não tenha dúvida disso. Porque poucas pessoas sabem desse conceito. Foi uma decisão do STF no ano passado, 2015, que gerou uma repercussão muito grande no mundo jurídico, onde nós temos o seguinte: a reação legislativa ou a reversão jurisprudencial, a ADI 5.105, do Distrito Federal, destaca que destaca a possibilidade do Poder Legislativo criar uma emenda constitucional ou criar uma lei que esteja contrariando uma jurisprudência. É possível isso? É possível. Pode ser até súmula vinculante. Não tem problema. Por quê? A súmula vinculante, artigo 103A da Constituição Federal, vincula todos os demais órgãos da administração direta, os órgãos da administração indireta, todos os demais órgãos do Poder Judiciário, todos os órgãos da administração direta e indireta. Alcança o Poder Legislativo? Alcança o Poder Legislativo, mas não na sua função típica de legislar. Alcança o Poder Legislativo na função atípica. Por quê? Porque o Poder Legislativo pode criar uma lei contrariando a súmula vinculante? Sim. Mas quais são as situações para que tenha essa reação jurisprudencial ou reação legislativa? Não é assim em qualquer caso. Por exemplo, se caso o Legislativo criar uma emenda constitucional que esteja contrariando a súmula vinculante ou jurisprudência ou súmula normal, enfim, essa emenda constitucional somente será aceita se caso essa súmula ou essa jurisprudência estiver contrariando as disposições do artigo 60 da nossa Constituição. E o artigo 60 da nossa Constituição é que fala de cláusulas pétreas, é que fala do processo de aprovação de emenda constitucional, todos os procedimentos ali de alteração da nossa Constituição por meio das emendas. É o que diz o artigo 60. Havendo violação ao artigo 60, é possível criar uma emenda constitucional contrariando a jurisprudência ou a súmula vinculante ou súmula? Sim. E quando o próprio Poder Legislativo pode criar uma lei contrariando uma jurisprudência? Quando essa jurisprudência já for o quê? Obsoleta. Ela é obsoleta, incompatível com a realidade da sociedade. E aí cria-se uma lei contrariando a jurisprudência. Pode isso? Pode. Reação legislativa ou reação jurisprudencial. Vamos à tela para que você pegue ali visualmente as características. Então você tem o Supremo Tribunal Federal. Cadê? Vamos lá, com calma. O STF, plenário aqui do STF, ação direta de inconstitucionalidade 5.105 DF, relator ministro Luiz Fux, julgado no dia 1º de outubro de 2015. Reação legislativa ou reação jurisprudencial é a possibilidade do legislador, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar, contrariar jurisprudência, porém há limitações. Jurisprudência, súmulas vinculantes também. Quais são as limitações? Que eu comentei com vocês. No caso de proposta de emenda constitucional, a invalidação somente será nas restritas hipóteses de violação aos limites previstos no artigo 60 e seus parágrafos da Constituição de 88. Ou seja, não pode ofender uma cláusula pétrea ou processo legislativo para edição de emendas. Tudo bem? Então tá lá, não pode ofender o artigo 60. Proposta de lei ordinária. O Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. É uma mutação constitucional pela via legislativa,
E aí o que acontece? Nós temos aí uma característica importantíssima, e essa característica importante denota a reação legislativa. É possível? É possível. A lei ordinária, ela é, ou melhor dizendo, a jurisprudência, ela é incompatível à lei ordinária. Ela é incompatível com a realidade da sociedade. É possível criar uma lei ordinária denotando ali a nova realidade jurídica? Sim, isso é praticamente uma mutação constitucional, uma alteração da interpretação da via jurisprudencial pela via legislativa. É novidade. Nosso curso é atual e o nosso curso vai ser revisado com frequência. Todas as vezes que tiver uma alteração significativa, o bloco, enfim, da gravação, ele será anulado e vai vir uma nova gravação com o tema atual. Tudo certo? Então, é o compromisso da nossa equipe justamente com as informações atuais, informações jurídicas atuais. Vamos analisar então uma outra característica importante, na verdade não outra característica, mas continuar no nosso estudo do ordenamento jurídico, da nossa pirâmide de Kelsey, mostrar qual é a desenvoltura atual dessa pirâmide. Vou mostrar agora no ápice da pirâmide não só a Constituição Federal, vou falar também do bloco de constitucionalidade, que é muito importante, justamente para você que vai estudar classificações de Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita, né? Não escrita, chamada de consuetudinária. E aí a nossa Constituição, ela é escrita porque ela está expressa em documento. Então você tem documentos, textos escritos que denotam a Constituição escrita. Ok. Só que dentro dessa divisão, né, de Constituição escrita e não escrita, dentro da escrita, a Constituição ela pode ser codificada ou pode ser legal. Codificada orgânica ou legal ou inorgânica. E o bloco de constitucionalidade ele traz uma nova realidade jurídica. Mas para você, para não avançar muito e para você entender passo a passo a nossa aula, eu vou pedir para colocar na tela, para que você possa visualizar o ordenamento jurídico. E ao visualizar o ordenamento jurídico, eu tenho um bloco de constitucionalidade. Então tá aí o bloco de constitucionalidade, formado por normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Então, normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais. Mas só isso? Não. Porque senão eu ia chamar de Constituição Federal. O bloco de constitucionalidade significa que eu tenho normas que são de cunho constitucional, obviamente dentro da Constituição, e aquelas que se equiparam às normas constitucionais derivadas, que são os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5. Isso é a novidade da emenda 45 de 2004. Então, a emenda 45 de 2004 trouxe a novidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Isso é importantíssimo. Por isso que houve a criação aí do conceito de bloco de constitucionalidade, ou seja, no topo da pirâmide não tem mais só a Constituição, eu tenho outras normas que se equiparam à Constituição. É por isso que existe uma discussão em que a nossa Constituição é uma Constituição quanto à forma escrita denominada legal, e não escrita codificada, como alguns doutrinadores persistem em destacar. Então você tem aí essa característica importante. Óbvio, se ainda é discutido na doutrina, pode ser que ainda não seja cobrado no seu concurso. Mas fique atento. Vou repetir. Antigamente o conceito da nossa Constituição, ou a classificação quanto à forma da nossa Constituição, era a Constituição escrita codificada. Hoje, em decorrência do bloco de constitucionalidade, a nossa Constituição está passando a ser uma Constituição escrita, legal ou inorgânica. Vou mostrar um esqueminha aqui para vocês. Vamos na tela? Vamos na tela. Então veja aqui comigo, ó.
eu tenho as chamadas cláusulas pétreas. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre essa característica aqui do conceito de Constituição. Vamos trabalhar um pouquinho com as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas são normas constitucionais. Pelo amor de Deus, você tem que memorizar isso aqui, ó. Cláusulas pétreas são normas constitucionais. Deixa eu pintar aqui para vocês, ó. Cláusulas pétreas, normas constitucionais. Tá. Mas qual é a roupagem de uma cláusula pétrea? Qual é o destaque principal? A cláusula pétrea, ela está azeitada com que situação jurídica? Vamos lá. O que acontece é que no nosso passado tivemos aí um período obscuro denominado ditadura. E nesse período várias arbitrariedades aconteceram a ponto de ter aí uma certa revolta da população e criou-se uma nova Constituição. Ou seja, uma Assembleia Nacional Constituinte foi formada, o presidente da Câmara na época era Ulisses Guimarães, e aí nesse caso específico vários setores da sociedade foram ouvidos e rechearam a nossa Constituição, a Constituição de 88, na época, com normas constitucionais que tinham foco principal, impedir o abuso do poder estatal. Até aí tudo bem. E nessa discussão da Assembleia Nacional Constituinte, alguns integrantes levantam a mão e começam a questionar: o que adianta criar aí normas constitucionais que protegem o indivíduo em face ao Estado, se no futuro pode ser que o próprio Congresso aprove emendas constitucionais revogando todas essas proteções? Então, quando se cogitou essa possibilidade, a Assembleia Nacional Constituinte se reúne novamente e decide dar uma proteção especial a assuntos que são pilares da democracia. Na verdade, essa proteção especial dentro desses assuntos, que são pilares da democracia, ao serem envolvidos por normas constitucionais, essas normas constitucionais que estão dentro desses assuntos jamais poderão ser revogadas por meio de emenda constitucional. Repito, jamais poderão ser revogadas por meio de emenda constitucional. Mas essas normas constitucionais que tratam desses assuntos que são pilares da democracia, que são chamadas de cláusulas pétreas, essas normas constitucionais podem modificar ali a sua estrutura sem atingir o seu núcleo essencial? Sim, pode fazer isso. Então, a essência da cláusula pétrea denota que ela pode ser alterada, desde que não prejudique, o núcleo essencial da norma. Ela pode ser revogada por meio de emenda constitucional? Não. Mas se for criada uma nova lei maior, se for criada uma nova Constituição, ao se criar uma nova Constituição, eu tenho a teoria do poder constituinte originário, absoluto, ilimitado e incondicionado. Então nós temos essas características aí que são de grande relevância. E é importante, obviamente, destacar que os assuntos que são denominados cláusulas pétreas, na verdade os pilares da democracia, aos quais as normas constitucionais que se enquadrem perfeitamente a esses assuntos são denominadas cláusulas pétreas, estão no artigo 60, parágrafo 4º, que destaca: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Aí traz lá, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Quero deixar claro que eu vou repetir tudo isso aqui para vocês. Tudo bem? Ainda vou fazer exercícios. Então, entenderam aqui a essência da cláusula pétrea? Vamos analisar, então, no nosso material. Cláusulas pétreas, tome cuidado, são normas constitucionais. Aí, só para você entender uma coisinha interessante, vamos lá. Todas as normas constitucionais estão aqui nesse nível, na parte vermelha. Se todas as normas constitucionais estão aqui na parte vermelha, será que existe hierarquia entre normas constitucionais? Existe hierarquia entre normas constitucionais?
Não. Pois todas as normas constitucionais estão no mesmo patamar. Não existe hierarquia entre normas constitucionais. Tudo bem? Ok? E aí, vamos avançar. Nós temos aqui a cláusula pétrea, que é norma constitucional. Pode ser abolida ou revogada? Depende. Pode ser abolida ou revogada por meio de emenda constitucional? Não. Então, vou fazer um X. X, não pode. Pode ser abolida ou revogada criando-se uma nova lei maior, uma nova Constituição? Aí pode. Então, não vou fazer X. Uma cláusula pétrea pode ser modificada para proteção, para ampliação da proteção dos direitos? Pode. Não vou fazer nada. Agora, uma cláusula pétrea pode ser modificada atingindo o núcleo essencial da norma? Opa, se for para atingir o núcleo essencial da norma, não pode. Vou fazer X. Então tá aí. Isso é cláusula pétrea. Tudo bem? Não é bicho de 7 cabeças. É fácil, é tranquilo. Quais são os assuntos considerados cláusulas pétreas? Está lá, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal, periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Tudo bem? Tem que memorizar isso? Tem que memorizar isso. Não tem escapatória. Certo? Avançamos. Cuidado, às vezes as questões de prova, elas vão exigir de você uma decoreba, ou seja, memorizar os incisos do artigo 60, parágrafo 4º, assim como pode envolver aspectos doutrinários. Exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento é uma cláusula pétrea? É, porque é um direito e garantia individual. A liberdade de locomoção é uma cláusula pétrea? É, porque é um direito e garantia individual. Então, doutor, doutora, tomar um certo cuidado, porque além de você ter que decorar essa parte que envolve os assuntos considerados cláusulas pétreas, você tem que saber alguns aspectos doutrinários. Inclusive a doutrina, ela reforça que existem cláusulas pétreas explícitas e cláusulas pétreas implícitas. Repito, cláusulas pétreas explícitas e cláusulas pétreas implícitas. Nós não vamos estudar as cláusulas pétreas implícitas. Nós vamos estudar, o foco aqui é a cláusula pétrea explícita, porque é isso que cai na prova. Tudo certo? Então tem que tomar um cuidado. Estou doido para falar uma coisa aqui para vocês, mas vou me conter justamente porque se eu falar, eu vou estar dando a resposta de uma questão. Então, analisando aqui no nosso material, eu tenho a primeira questão de prova. É uma questão para você julgar certo ou errado. Uma questão que tem assuntos que eu ainda não comentei, mas eu quero que você leia com calma e busque o núcleo essencial da questão, ou seja, retire a gordura, tente captar a ideia central da questão. Faça como uma leitura num texto de língua estrangeira, inglês, espanhol, onde você não vai se prender a palavras isoladas, você vai tentar captar a ideia central do texto. Tudo bem? Eu vou ficar quieto, você dá um pause e aí depois eu venho corrigindo. Eu vou ficar quieto, vou beber uma água e depois eu venho corrigindo. Então vamos lá? Valendo! Pronto. Então você já leu a questão, eu já bebi minha água, deu tempo. Questão diz o seguinte, acerca dos métodos e princípios de interpretação e aplicação das normas constitucionais, julgue o item a seguir. Questão 8. A unidade da Constituição como princípio hermenêutico está ancorada na ideia de que, à exceção das normas configuradoras de cláusulas pétreas, cuja supremacia é decorrente do sistema de Constituição rígida, todas as demais estão no mesmo grau de hierarquia, o que equivale a dizer que os valores por ela abrigados têm igual proteção constitucional. Então você fez essa leitura. Aí às vezes você ficou preocupado com alguns conceitos que eu não expliquei ainda.
Por exemplo, princípio da unidade da Constituição, o que é hermenêutica, tudo bem? Constituição rígida, não falei nada disso. Mas você precisava disso? Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar a gordura desse texto. Só vou colocar o que me interessa. Então, retirando a gordura, é isso que me interessa. Vamos lá. Agora é português, interpretação do texto. À exceção das normas configuradoras de cláusulas pétreas, todas as demais estão no mesmo grau de hierarquia. Então, repito. À exceção das normas configuradoras de cláusulas pétreas, todas as demais estão no mesmo grau de hierarquia. A interpretação que se faz aqui é o seguinte, que a cláusula pétrea tem uma hierarquia diferenciada das demais normas constitucionais. O que você tem a me dizer? Acabamos de ver que as cláusulas pétreas são normas constitucionais. E em momento pretérito, vimos também que entre normas constitucionais não há hierarquia. Entre normas constitucionais não há hierarquia e a cláusula pétrea é uma norma constitucional. E aqui na questão está falando que a cláusula pétrea tem uma relação diferenciada, uma relação hierárquica diferenciada das demais normas constitucionais. Nesse caso específico, a pergunta é: será que a questão está certa ou está errada? Está errada, porque se a cláusula pétrea é norma constitucional, não existe hierarquia entre normas constitucionais. Questão errada, ok? Então marca aí no seu material a questão errada. Vou avançar, tem mais uma questão de prova. Dê um pause aí e tente responder essa questão. Vai lá, valendo! Bom, imaginando que você deu pause, vou para a questão número 9, que destaca o seguinte: não é cláusula pétrea nos termos da Constituição Federal. Letra A forma federativa de Estado. Letra B. Então, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea? É. A forma federativa de Estado é considerado cláusula pétrea. Ok, não vou marcar essa. B. O voto direto, obrigatório, periódico, secreto, universal. Tomar cuidado, doutor. O voto direto é cláusula pétrea. O voto periódico é cláusula pétrea. O voto secreto é cláusula pétrea. O voto universal é cláusula pétrea. Mas não é citado o voto obrigatório como cláusula pétrea. Antes de explicar, só para você visualizar, olha lá aqui, ó. Cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Aí você pergunta assim: professor, mas a regra é o voto ser obrigatório? Sim, a regra é o voto deve ser obrigatório. Ok. Mas peraí, o voto ser obrigatório, isso é essencial à democracia? Peraí, eu não falei votar. Eu falei o voto obrigatório. Se vier uma emenda constitucional destacando hoje que o voto será facultativo para a maioria, ou seja, a regra será voto facultativo. A pergunta é: o Brasil deixou de ser democrático? Eu acho que o Brasil passa a ser até mais democrático. Então, nesse caso específico, eu tenho que a letra B é a resposta, justamente porque o voto obrigatório não foi citado como cláusula pétrea. Várias bancas gostam de trabalhar com isso. Colocar que o voto obrigatório é cláusula pétrea. Então, fique ciente e tome cuidado. Vamos à letra B, na tela, por favor. A letra B gerou muita confusão, né? A igualdade entre homens e mulheres, salvo as exceções estabelecidas na própria Constituição Federal, sempre em benefício das mulheres. Então, a igualdade entre homens e mulheres, salvo as exceções estabelecidas na própria Constituição Federal, sempre em benefício das mulheres. Doutores, tome cuidado, porque a nossa Constituição estabelece normas constitucionais que protegem homens e mulheres ou somente as mulheres. A professora dá um exemplo aqui, ó. Artigo 7º, inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos
nos termos da lei. É uma norma que protege somente quem? A mulher. Tudo bem? Então, artigo 7º, inciso 20. Certo? Vamos então analisar. Aqui a letra C trata de forma implícita de direitos e garantias individuais das mulheres. Então nós temos que a letra C está fora, lembrando, deixa eu marcar aqui de uma vez. Vamos lá, marcando aqui, ó. A letra B é a nossa resposta, tá? Letra D, a independência e harmonia entre os poderes. A independência e harmonia entre os poderes. Então você tem lá nas cláusulas pétreas a separação dos poderes. Ok? Então essa é a cláusula pétrea, isso é a cláusula pétrea. A liberdade de manifestação do pensamento, direito e garantia individual, é cláusula pétrea. Tudo certo? Vamos lá, prosseguindo. Avançamos. Nós temos mais uma questão de prova. Considerando os limites de reforma da Constituição brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A, é inaceitável alterar a Constituição Federal para readequar a forma federativa do Estado brasileiro? Perceba você que essa questão não trouxe o termo cláusula pétrea. Mas a minha pergunta é, uma cláusula pétrea pode ser modificada? Pode, desde que não atinja o núcleo essencial da norma, desde que não restringe direitos, né, da norma. É interessante destacar o seguinte, uma cláusula pétrea, então, pode ser modificada, óbvio. Aqui a questão, ela traz alternativas que tem um foco bem direcionado a essas circunstâncias de alteração de cláusula pétrea. E também traz situações de limitação. Por exemplo, a cláusula pétrea é uma limitação material da Constituição. O que é limitação material? De conteúdo. Tem determinadas emendas que não pode abolir o conteúdo. Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais. Então, na nossa Constituição, existe uma limitação formal e uma limitação material de alteração. Material em relação à cláusula pétrea. Formal porque, para a nossa Constituição ser alterada, tem que ter votação em cada casa do Congresso, em 2 turnos em cada casa do Congresso, por 3/5, com voto de 3/5 dos membros do Congresso Nacional. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos então analisar a questão com maior cautela. Letra A. É inaceitável alterar a Constituição Federal para readequar a forma federativa de Estado? Está errado, porque eu posso alterar a Constituição Federal para readequar a forma federativa, desde que não atinja o núcleo essencial da norma. B. É inaceitável alterar a Constituição para readequar a separação dos poderes do Estado brasileiro? Eu não posso alterar a Constituição Federal para readequar a separação dos poderes, para melhorar? Posso ou não posso? Posso. Letra C. Quanto ao procedimento de reforma, existe limitação formal, inexistindo limitação material? Negativo. Existe tanto a limitação formal quanto a limitação material. Formal, procedimento. Material em relação ao conteúdo. D. A Constituição não pode sofrer emenda constitucional por 5 anos contados de sua promulgação, em razão da limitação temporal. Nada a ver. A Constituição pode sim, sofrer emenda constitucional, sofrer emenda constitucional a partir do momento que ela foi promulgada. O que está tentando te confundir aqui é sobre a emenda constitucional de revisão. Nada a ver. Letra E. É inaceitável alterar a Constituição Federal para restringir direitos fundamentais individuais? Aí é verdade. Eu não posso alterar a Constituição para atingir o núcleo essencial da norma. Então a resposta é letra E. Letra E é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão. O que acontece? Questão 11. Julgar certo ou errado, um item da banca FGV que eu gostei. Os direitos e garantias fundamentais podem sofrer limitações que atinjam o núcleo, no caso, seu núcleo essencial? Opa! Não pode, Porque dentro dos direitos fundamentais eu tenho os direitos e garantias individuais. E os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas não podem ser modificadas de forma a atingir o núcleo essencial. Então essa questão está errada. Mais uma questão. 12.
de acordo com a Constituição Federal, no que tange às cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a... E aí? Não será objeto de deliberação tendente a ampliar direitos e garantias fundamentais? Aí pode ter proposta, né, objeto de deliberação. B. Abolir o voto obrigatório? Não pode ter uma proposta de deliberação, um objeto de deliberação tentando abolir o voto obrigatório? Sim, porque o voto obrigatório não é considerado cláusula pétrea. Não será objeto de deliberação tendente a desfazer a forma federativa de Estado. Opa, desfazer a forma federativa atingirá o núcleo essencial da norma. Então, nesse caso, a letra C é uma alternativa correta. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a desfazer a forma federativa de Estado. C é a nossa resposta. D. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a alterar o regime de governo. Opa, pode ter uma proposta de deliberação para alterar o regime de governo. Regime de governo democrático. Pode ter uma proposta de deliberação para dispor sobre a competência dos órgãos judiciais? Pode, sem nenhum problema. Algo que não pode desfazer a forma federativa de Estado. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, nós vamos finalizar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos dar a continuidade, falando um pouquinho dos princípios constitucionais sensíveis e a relação deles com as cláusulas pétreas. Muito obrigado, fique com Deus.